Bom dia para Prova Paraná, né? Então, a gente está fazendo uma revisão de alguns conteúdos propostos para a Prova Paraná. Já falamos de globalização, já falamos de Guerra Fria. Começamos a fazer a introdução para a nova ordem mundial. Então, vamos lá. Essa é a aula 5 de Geografia do terceiro ano do ensino médio. Nova ordem mundial, a gente falou bastante também, deu tempo da gente falar isso com calma, de trabalhar os conceitos, né? É o mundo após a Guerra Fria. Como ficou o mundo depois do desmantelamento da União Soviética, né? O fim da União Soviética em 1991. Lembra que eu comentei sobre uma série de fatores vão acontecendo nessas décadas que se rolam, né? Que acontecem durante a Guerra Fria. E essa série de fatores vai mostrar, vai demonstrar a capacidade, a habilidade que o capitalismo tem de se renovar. Então, presta atenção nisso, leva isso para a vida. O capitalismo, não estamos discutindo aqui se é o melhor ou é o pior sistema, né? Mas ele tem essa habilidade dele se adaptar, dele se renovar, dele ficar mais leve. Com o neoliberalismo a partir dos anos 70, com as crises, né? Com a experiência da Margaret Thatcher, do Reagan nos Estados Unidos, né? E outros lugares também, o capitalismo, o Estado fica mais leve. O Estado transfere mais responsabilidade para o setor privado. E isso faz com que os estados fiquem mais leves, né? Os estados se preocupam com outras coisas, né? Porque ele transfere responsabilidade para o setor privado. Terceirização, privatização, uma série de coisas que a gente já comentou também. Estado mais leve. É a ideia de desburocratizar. E do lado socialista, não rolou essa coisa de ficar mais leve. Então, conforme vai passando ali, anos 70, anos 80, quando chega no meados de anos 80, a União Soviética não consegue manter. Como é que ela vai dar conta de todo aquela grande peso, aquela grande responsabilidade? O lado capitalista já estava mais leve, né? Já estava ali numa outra vibe ali. Então, a nova ordem mundial também é a nova configuração geopolítica do mundo. Contexto econômico, político e militar, porque as coisas são interligadas, né? As coisas acontecem dessa forma. Tem a ver lá com o vídeo de globalização que eu falei com vocês. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos se consolidam como uma grande potência mundial, a grande vencedora da Guerra Fria, né? Então, unipolar por causa disso. Só que não é só unipolar, né? O mundo unipolar, então, dado slide, vai falar disso: fim da União Soviética, a grande potência econômica militar dos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos, a maior potência do mundo, grande centro de educação, ciência, tecnologia e domínio dos mecanismos de regulação da maior parte dos organismos internacionais. A sede das grandes organizações supranacionais nos Estados Unidos, né? A influência que os Estados Unidos têm no mundo. Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso, por isso, unipolar, tá? A posição da hegemonia da ordem internacional. Então, o que é a hegemonia? É um processo. Ele foi construindo esse patamar que ele ficou, né? Então, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial e passa toda a Guerra Fria, consolidação total hegemônica dos Estados Unidos. Está lá no topo, né? Influência no mundo todo, cultura, política, questão energética, tecnológica, tudo isso, certo? Superioridade militar, ó, tá tudo aqui, ó. Poderoso arsenal de guerra, poderio econômica, o dólar como, né, o grande moeda internacional vem sendo criticado, né? Não esquece que atualmente isso vem sendo criticado, a ideia de por que tem que ser o dólar, né? Então tem tudo isso. Os Estados Unidos, o polo central, mundo monopolar ou unipolar. Por que venceu a guerra e por que era, né, a grande potência, certo? Muito bem. Só que multipolar, por que multipolar? Multipolar porque existem também outros polos de relevância no mundo, outros polos de poder econômico, de poder cultural, de poder tecnológico também, né? Então a gente vai falar aqui do Japão,
da União Europeia, da China, a Índia vem crescendo, os países emergentes, né? Os blocos econômicos que vão se formando. Então, vários centros de poder. E é interessante, tinha até uma questãozinha na prova de vocês, né? Para marcar isso, a questão do. Antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo era multipolar, também tinham vários polos, tinham as alianças, né? Mudança na hierarquia internacional. Então vamos lá. Durante a Guerra Fria, isso é importante, preste atenção. Durante a Guerra Fria, convencionou-se dizer que o mundo estava dividido em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, os países de influência capitalista. Capitalista. Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, os países que foram influenciados ou aqueles que não tinham um alinhamento direto, mas também não era uma neutralidade, né? Não tinha um alinhamento, mas foram os disputados pelo primeiro e pelo segundo mundo. Isso tem a ver com a Conferência de Bandung, né? Que aconteceu e que eles acabaram cunhando esses termos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes, tá? Isso era como a gente falava o mundo lá durante a Guerra Fria. Só que na nova ordem mundial, existe uma outra forma da gente pensar o mundo, que é o do mapinha lá que a gente estudou. Países do norte, desenvolvidos. Países do sul, subdesenvolvidos, né? Então, você vai ter uma outra configuração aqui, uma outra observação. O critério não é geográfico, mas o critério é econômico. Por isso que a Austrália e a Nova Zelândia aparecem como sendo do norte. Então, muita atenção a isso, muito cuidado, né? Tem que entender que ele tem a ver com essa nova hierarquia internacional, certo? Então, quando eu digo que um país ele é desenvolvido, o que é isso? Eu estou falando dos índices, né? Eu estou falando do PIB, da produção, do Produto Interno Bruto, eu estou falando do IDH, né? Do Índice do Desenvolvimento Internacional, Índice de Desenvolvimento, né? Humano, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, tem tudo isso, né? Tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com a economia, tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia e assim vai. Bom, características dessa nova ordem mundial. Globalização se intensifica, a gente já falou disso lá, né? Então, a globalização se intensificou de uma maneira assim estrondosa e vai continuar se expandindo. Crescimento do neoliberalismo. Neoliberalismo, eu citei no começo do vídeo que o neoliberalismo, enquanto uma postura, uma face do capitalismo, né? Dessa habilidade do capitalismo tem de se desenvolver, de se adaptar, de resolver problemas e crises e partir para cima, ir para frente, né? Então, o neoliberalismo é essa doutrina para deixar o Estado ainda mais leve. Então, você tem aqui a ideia de, vou usar um termo bem atual, derreter o estado de bem-estar social. Lá na Guerra Fria, a ideia era manter as pessoas do lado do capitalismo. Então, o capitalismo criou o estado de bem-estar social, o welfare state, né? Só que acabou a Guerra Fria, não tem mais o perigo do socialismo. Então, para que manter o estado de bem-estar social? Isso está acontecendo, fim do emprego, tudo isso, certo? Surgimento de novos blocos econômicos, também é uma característica da nova ordem mundial. Por quê? Porque os blocos econômicos, eles visam correr atrás dos seus interesses. Então, é muito comum com que surjam novos blocos econômicos, certo? Expansão dos sistemas financeiros, facilidade do transporte, ampliação da internet, comunicação entre o mundo se tornou mais fácil, mas cuidado com toda afirmação que diz que não existe mais, que o mundo está homogêneo. O mundo não está homogêneo, por mais que a globalização esteja avançada, tá? O mundo não tem nada de homogêneo. Tem muita desigualdade, a diferença do acesso o próprio acesso à tecnologia, né? A questão das fontes de energia, né? Então,
a inflação, as crises. Então tem que tomar muito cuidado em afirmar que o mundo é todo perfeito, maravilhoso, que está globalizado. Não é. E o Brasil nessa história toda, nessa história dessa nova ordem social? O Brasil foi disputado durante a Guerra Fria também, pelos socialistas e pelo capitalismo. O Brasil está na América. Então, aqui a gente entra a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Então, inclusive, podemos afirmar que os Estados Unidos estiveram com uma mão inteira lá quando foi implantada a ditadura militar em 64 no Brasil. Já está comprovado, já tem documentação e tudo mais, né, da CIA. Então, a ditadura militar no Brasil durou de 64 até 85, e quando ela foi encerrada em 85, preste atenção como já tem a ver com os rumos que estavam rolando na Guerra Fria. Os Estados Unidos já sabiam, né, já sentiam que a União Soviética estava enfraquecida. Então, tira o apoio aos ditadores no Brasil. E o Brasil redemocratiza, né? Desde o Sarney, primeiro presidente, mas não foi eleito diretamente. Depois, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello traz o neoliberalismo para o Brasil. E Fernando Henrique Cardoso, mais tarde, é o grande nome do neoliberalismo no Brasil, certo? Então, o Brasil se posiciona durante a ditadura e após a ditadura militar do lado do capitalismo. Sempre fomos capitalistas. O Brasil não teve nenhum momento da sua história sob um governo socialista, né? Por quê? Porque as características são diferentes. Num socialismo, você tem uma ditadura, você não tem processo eleitoral, você não tem liberdade de expressão, né? Economia do Estado. A nossa economia, era liberal, desde que o Brasil é Brasil, desde a proclamação da independência em 1822, e neoliberal a partir de Collor de Mello e os outros presidentes que o sucederam, né? A política neoliberal minimiza a participação do Estado na economia, minimiza a participação do Estado na economia, né? O Brasil está na tendência internacional e no mundo todo, essa é a tendência, né? Neoliberalismo. De modo geral, a participação do Brasil na nova ordem mundial foi buscar melhores condições para a promoção do desenvolvimento, né? Então, tentar melhorar os números do PIB, do IDH, né? E reduzir a dependência do DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, evoluir no plano tecnológico, industrial e a dependência na DIT. Então,